Olá! A notícia do dia no mundo do futebol parece à primeira vista bastante simples. O Flamengo contratou o zagueiro Vitão, que estava no Internacional. Uma manchete direta, certo? Mas a nossa fonte, uma nota de imprensa bem curta, deixa uma pista intrigante. Diz que foi uma longa negociação. E foi essa pista que nos fez parar, porque quando um negócio de milhões de euros demora tanto, raramente é por detalhes simples. Hoje, a nossa análise vai investigar exatamente isso. Vamos abrir os números desta transferência para perceber quanto dinheiro realmente mudou de mãos. E neste caso, estamos a falar de dois gigantes do futebol brasileiro, com um histórico de negócios entre eles. Uma transferência como esta não é um evento isolado, é mais como o último capítulo de uma saga financeira. O que vamos ver é como uma dívida do passado se tornou a chave para uma contratação do futuro. É um verdadeiro xadrez financeiro. Exato, um xadrez financeiro. Então vamos começar pelo tabuleiro. A fonte informa o valor, que está em todo o lado. A transação total gira em torno de 10,7 milhões de euros. Convertendo, como a própria fonte faz, dá cerca de 66,6 milhões de reais. É um número que impressiona. Sem dúvida. E esse é o objetivo do número da manchete. Estabelecer a magnitude do negócio. Cria uma percepção de poderio financeiro, de um grande investimento. Mas para nós esse número é só o ponto de partida? A pergunta imediata que o analista faz é: como é que este valor é composto? Porque valor total da transação é um termo propositadamente vago no futebol. Pode incluir dinheiro, jogadores em troca, perdão de dívidas, bónus futuros. É uma caixa preta que precisamos de abrir. E a nossa fonte permite-nos abrir essa caixa. É aqui que a história começa a ficar realmente boa. O acordo não é um pagamento único de 10,7 milhões de euros. Ele foi quebrado em duas partes, quase iguais. A primeira é um pagamento em dinheiro vivo, 5,5 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Mas a segunda parte é o que salta à vista. O Flamengo não vai pagar os restantes 4,7 milhões. Em vez disso, perdoou uma dívida antiga que o Internacional tinha com eles, uma dívida referente à transferência de outro jogador, o Thiago Maia. Espera aí. Então, quase metade do valor da transferência não é dinheiro novo? É precisamente essa a genialidade do acordo, do ponto de vista financeiro. Não é dinheiro novo. É a resolução de um problema antigo. Vamos aprofundar um pouco o que isto significa, tipo, contabilisticamente. Para o Internacional, aquela dívida de 4,7 milhões de euros eram contas a receber no seu balanço. É um ativo, claro, mas um ativo com um certo risco. Haverá atrasos no pagamento? Será que o valor vai ser contestado? Ao aceitar o perdão da dívida como parte do pagamento por Vitão, o Inter está a converter as contas a receber, que é uma promessa de dinheiro, numa parte concreta e imediata do valor da venda de um jogador. Estão, na prática, a limpar os livros e a diminuir o risco financeiro. Entendi. Estão a trocar uma promessa futura por uma certeza presente. Mas do ponto de vista do Flamengo, a coisa parece ainda mais interessante. Eles estão a usar uma dívida que, na prática, foi um dinheiro que já tinham investido no passado para financiar uma compra no presente. Parece quase um truque de mágica. Como é que isso os beneficia, para além do óbvio que é pagar menos dinheiro agora? O benefício é enorme e tem várias camadas. A primeira, como mencionou, é o fluxo de caixa. Desembolsar 5,5 milhões de euros é muito diferente de desembolsar 10,7 milhões. Isso alivia a pressão financeira imediata do clube. Mas há uma segunda camada, talvez ainda mais importante no futebol moderno: o fair play financeiro. As regras de FPFP, tanto da CONMEBOL como as que a própria CBF está a implementar, olham para o balanço dos clubes, para a relação entre receitas e despesas. Uma transferência deste valor é uma despesa significativa. Certo. E essa despesa é amortizada ao longo dos anos de contrato do jogador, não é? Exatamente. A taxa de transferência é diluída. Mas a forma como este negócio foi estruturado pode ter vantagens adicionais. Ao usar o perdão de uma dívida, a operação pode ser registada de uma forma que otimize o resultado do clube no ano fiscal. Estão essencialmente a fechar duas operações financeiras de uma só vez. Para os reguladores, o clube pode argumentar que o impacto líquido no seu caixa foi menor, o que ajuda a manter as contas dentro dos limites exigidos. É uma contabilidade criativa. E perfeitamente legal, claro. O que me leva de volta àquela frase da nossa fonte, uma longa negociação. Agora faz muito mais sentido. Imagino que o ponto de discórdia não era apenas o valor do Vitão, mas sim o valor desta dívida. Eles tiveram meses a discutir os termos exatos de como essa moeda de troca seria usada. Com certeza.
A negociação provavelmente teve vários pontos de fricção. Primeiro, a avaliação da dívida. O Internacional pode ter argumentado a dívida é de 4,7 milhões, mas com juros e correções ou pelo custo de oportunidade, queremos que ela valha mais nesta troca. O Flamengo, por outro lado, queria que ela valesse exatamente o valor de face. Claro. Segundo ponto, a proporção. Talvez o Inter quisesse mais dinheiro vivo e menos dívida. Aceitamos a dívida, mas queremos 7 milhões em cash, não 5,5. E terceiro, não podemos esquecer a concorrência. Se outro clube europeu chegasse com uma proposta de 8 milhões de euros em dinheiro vivo, a posição do Inter para negociar com o Flamengo, bem, fortalecia-se imenso. Faz todo sentido. A longa negociação foi, na verdade, uma batalha para definir o valor real de uma dívida antiga no mercado atual. E o Internacional, ao aceitar este formato, estava fazendo uma aposta. Estava a abdicar de um potencial pagamento maior em dinheiro vivo de outro clube, em troca da segurança de resolver a pendência com o Flamengo. É uma análise de risco e recompensa. O Inter pode ter concluído que o risco de a dívida do Thiago Maia se arrastar era maior do que a recompensa de esperar por uma oferta em dinheiro puro por Vitão. E, para além disso, manter uma boa relação comercial com um clube como o Flamengo, com quem se fazem negócios recorrentes, também tem o seu valor estratégico a longo prazo. Às vezes, é melhor garantir uma solução boa para ambos hoje do que lutar por uma solução perfeita que pode nunca chegar. Isto leva-me a pensar, este tipo de engenharia financeira é comum ou estamos a olhar para um caso excepcional? Vemos outros clubes a usar estas táticas? É cada vez mais comum, especialmente na Europa, onde o controle do fair play financeiro é ainda mais rigoroso. Vimos casos famosos como a troca quase surreal entre o Arthur e o Pjanic, entre o Barcelona e Juventus, há uns anos. Foi uma operação que, na prática, envolve muito pouco dinheiro a trocar de mãos, mas que permitiu a ambos os clubes, inflacionar artificialmente os valores de venda dos seus jogadores para equilibrar os balanços daquele ano fiscal. Eram movimentos puramente contabilísticos. Então o que vimos aqui com Vitão e Thiago Maia é uma versão sul-americana, talvez mais diretamente extrema, dessa mesma lógica. Exatamente. É a mesma filosofia adaptada à nossa realidade. Não se trata de inflacionar valores, mas sim de usar ativos e passivos existentes, neste caso uma dívida, como peças num negócio maior. Mostra que os departamentos financeiros dos clubes estão a tornar-se tão importantes quanto os departamentos de scouting. A capacidade de estruturar um negócio de forma criativa pode ser o que viabiliza a contratação de um talento que, de outra forma, seria financeiramente impossível. Ok, vamos recapitular o que descobrimos. Partimos de uma manchete que anunciava uma transferência de 10,7 milhões de euros, mas ao desvendar os detalhes, percebemos uma história muito mais complexa. Menos de metade desse valor é dinheiro novo. A outra metade é a quitação de um negócio passado. Vimos que esta estrutura beneficia o Flamengo ao aliviar o seu fluxo de caixa e ao navegar as regras do fair play financeiro. E para o Internacional, transforma uma dívida com algum risco numa certeza. Limpa o balanço e utiliza um problema antigo como alavanca para um negócio presente. A longa negociação não foi só sobre o preço do jogador, mas sobre o preço e as condições dessa dívida. E, finalmente, vimos que esta não é uma jogada isolada. Faz parte de uma tendência global no futebol, onde a criatividade financeira é uma ferramenta competitiva crucial. Perfeito. Então, o que tudo isto significa? A lição aqui é que por trás de cada grande transferência há uma história financeira que muitas vezes é mais interessante do que a própria manchete. A contratação de Vitão pelo Flamengo é um exemplo claro de como o futebol moderno é jogado tanto nas planilhas de Excel quanto no campo. A compra de um jogador foi, ao mesmo tempo, a solução para um problema financeiro antigo. E isso deixa-nos com uma reflexão final. Se os clubes estão a usar dívidas e outros instrumentos financeiros como moeda de troca, isso muda a forma como devemos encarar o mercado. Fica a pergunta: até que ponto a escolha de um alvo de transferência hoje em dia é puramente técnica, baseada na necessidade do treinador, ou será que, cada vez mais, os diretores desportivos olham para o campo e, ao mesmo tempo, para a lista de clubes que lhes devem dinheiro à procura do parceiro ideal para uma negociação? O próximo grande reforço pode ser escolhido não só pelo seu talento com a bola, mas porque o seu clube atual tem a dívida certa na hora certa.